Digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória, o louvor, o poder e a riqueza. Eu escrevi algumas coisas para nós aqui sobre o conceito de honra. A definição simplista e literal da palavra original é a palavra time. Se escreve time. Não sei se lê dessa forma, mas a palavra no original aqui é time, que é traduzida por honra. E ele traz um conceito de valorização. Quando se fala a palavra time a um grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Pense nisso. Você não coloca ouro na gaveta de quinquilharias. Em vez disso, você coloca o ouro em um local de honra, em um local específico. Outras definições interessantes sobre essa palavra honra seria apreciação, estima, olhar favorável e respeito. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser homens e mulheres de honra. E nós entendemos que fomos chamados para andar em honra. E, sobretudo, a honra a Deus. A honra ao Senhor. Uma outra forma de entender bem esse conceito é entender o conceito da palavra oposta. Tipo, qual seria o conceito da palavra desonra? A palavra grega para desonra é atimia. Algumas das definições são: não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Ou seja, quando algo é digno de honra e eu não presto essa honra, eu estou desonrando. A honra pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra e até com um pensamento. E vamos ver algumas coisas sobre honra. E a primeira pergunta que fica para nós nessa noite é: a quem devemos a honra? E nós já começamos a responder essa pergunta. Nós devemos honra a Deus, Apocalipse 5, do 11 ao 12. Ao Cordeiro que é digno de receber, a Ele que foi morto, que ressuscitou, a Ele devotaremos toda a honra que lhe é devida. Lembre-se, a honra ou a desonra pode ser demonstradas em atos, em palavras ou em pensamentos. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. O Senhor Jesus vai citar o profeta Isaías. E ele vai dizer o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Perceba que o profeta Isaías diz isso acerca do povo, e Jesus repete essa profecia. É possível honrar ao Senhor com nossos lábios. É possível louvar o cântico certo. É possível pregar uma palavra ortodoxa. É possível falar a coisa certa, mas o nosso coração está longe do Senhor. Que o Senhor nos livre desse mal. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vai dizer a palavra do Senhor: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então é o Senhor que devotamos toda a nossa honra. Honramos a Ele com tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E honramos a Ele não com o resto das nossas mãos. Não com o resto daquilo que nós usamos e abusamos. Mas honramos o Senhor com a primazia, com as primícias. Eu vi um homem de Deus pregando esses dias. E ele cometeu um pequeno equívoco sobre a história de Abel e de Caim. Muitos pregadores cometem esse equívoco. Ele disse que a oferta de Abel foi aceita porque era um sacrifício de animal e tinha um derramamento de sangue. E a oferta de Caim foi rejeitada porque não era um sacrifício de um animal.
E não é isso o ponto. Se nós lermos com cuidado e com carinho, nós vamos ver que Caim pegou da sua lavoura e entregou algo para Deus. Mas se nós olharmos com carinho, com atenção, nós vamos ver que Abel pegou do melhor do seu rebanho. Pegou o que tinha de melhor, pegou da sua primícia, pegou da sua primazia. O grande princípio aqui entre Caim e Abel é sobre entregar qualquer coisa para Deus e entregar o melhor para o Senhor. E nós precisamos entender esse princípio para as nossas vidas, em tudo que fazemos e como procedemos. O texto de Provérbios 3,9 vai dizer: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Nós estamos falando sobre honrar a Deus, honrar a Ele com a nossa adoração, com a nossa devoção. Falamos que Satanás apareceu diante de Jesus e disse: se curva diante de mim e eu te dou tudo. E Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Somente Ele é digno de nossa adoração. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para honrar a Deus. Para honrar a Ele como os anjos honravam lá em Apocalipse 5, 11 e 12. Para honrar a Ele com o nosso louvor, mas não apenas com o nosso louvor, mas com o nosso coração. É por isso que lá em Jeremias ele vai dizer: buscar-me-eis, e vocês me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos entender que a nossa adoração, a nossa entrega, ela é muito mais do que um sentimento no nosso coração, mas ela é palavras, ela é pensamentos, e ela é algo que vem do coração, sim. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. A palavra do Senhor vai dizer, já na parte final: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Fomos chamados para honrar a Deus e honrar a sua presença. Fomos chamados para honrar ao Senhor no meio das pessoas, no meio dos ímpios, no meio dos opositores, no meio de todos. Nós somos chamados para honrar o nome do Senhor. Nós somos cristãos. Errado aqui, Fê? Tá travando direto da outra vez. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, versículos 54 e 58. Nós estamos falando sobre honrar a Deus. Estamos procurando nas Escrituras momentos em que a Bíblia nos ensina sobre como e o que fazer, quando e como honrar a Deus. Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 58. Antes de ler, escrevi algo aqui, que é o seguinte: o ambiente de desonra trava o mover de Deus. Jesus foi honrado em Nazaré, ou melhor, Jesus foi desonrado em Nazaré. Jesus foi rejeitado e desprezado em Nazaré. Nós vamos ler isso. Mas antes de ler, lembre-se, o ambiente de desonra trava o mover de Deus. Quando Jesus não é honrado no meio de nós, nós impedimos, inviabilizamos a manifestação do seu poder no meio de nós. Versículo 54. Mateus 13, 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa.
e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Perceba a relação bem clara no versículo. Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E lembra que eu falei no conceito de honra? Honra é tratar como precioso, como valor, como algo que você colocaria num ouro, né? Que colocaria numa caixa de joias, num local específico. Mas desonra seria tratar como comum aquilo que é digno de honra. Ou seja, Jesus chega em Nazaré, o Filho de Deus, o próprio Deus, e eles dizem que esse cara, esse não é o filho de Maria, não estão os irmãos dele no meio de nós, oxe, é o filho do carpinteiro, esse cara está com nada. E a Bíblia diz, escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Jesus é um profeta desprezado, rejeitado, tratado como comum, quando deveria ser recebido com honra e tratado com valor. E perceba, insisto em dizer, estamos falando sobre Jesus. Estamos falando sobre Deus. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele que precisa ser reverenciado e honrado no meio de nós. E não entenda errado, como se essa palavra fosse para os ungidos de Deus dos últimos dias. Existe uma honra devida, né? Ele vai dizer, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mas a honra que tratamos, que obstrui o mover do Espírito, é a honra negada a Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 41. O Senhor vai nos falar algo sobre esse princípio da honra. Mateus 10, 41 diz a palavra do Senhor: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Muitos homens de Deus têm entendido esse versículo sobre nós honrarmos a unção que está sobre as nossas vidas. Honrarmos aquele que fala aos nossos corações. Entendendo que é uma unção de Deus fluindo naquele lugar, e quando nós entendemos, discernimos e honramos aquela unção, nós recebemos um galardão referente àquela unção. Porque quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Precisamos honrar o Senhor. Precisamos honrar o grande profeta Jesus Cristo que andou no meio de nós. Precisamos entender que aonde nós chegarmos, a nossa honra a Ele vai ser a abertura de portas para a manifestação do seu mover, da sua glória, do seu poder no meio de nós. A primeira grande resposta que nós temos para dar nessa noite, quando perguntamos a quem devemos honrar, e a resposta é a Deus, amém? Devemos honrar a Deus. E eu perguntaria, e vou continuar fazendo essa pergunta, a quem mais devemos honrar? E eu vou responder de maneira bem simples e bem direta, aos nossos pais. Amém? Nós precisamos honrar aos nossos pais, amém? Amém, Aslan. Amém, Adam. Amém, Keroene, Felipe, Natália, todo mundo que é filho e que é filha. Amém, Adiaxon. Só minha sogra que não tem mais o pai e a mãe aqui. Mas amém, todos nós que estamos aqui, nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos honrar eles porque Deus colocou eles sobre a nossa vida. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Preste atenção nesse versículo. Se puder, acompanhe a leitura aí na projeção. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Amém? Ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colar para o seu pescoço. Perceba, se você recusar a instrução do seu pai, se você recusar a instrução da sua mãe, é como estar desprovido de um diadema de graça e desprovido de um colar para o pescoço. É necessário que nós honremos os nossos pais.
Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós iremos bem. E nós viveremos muito tempo sobre a terra. Amém? Então honremos aos nossos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Amém? Obedeçam os vossos pais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas se uma mãe tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática. Eu vou repetir a leitura. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Amém? Precisamos cuidar dos nossos pais, precisamos cuidar dos nossos avós, porque se nós não cuidarmos, a gente é pior do que o descrente. E é o próximo versículo que nós vamos ler. 1 Timóteo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se eu e você, 5:8. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, 1 Timóteo 5:8, negou a fé e é pior que um descrente. E eu pergunto, como é que a gente honra? Vem comigo, preste atenção. Vamos refletir um pouco de como é que a gente honra. E vou tentar responder com 5 palavrinhas que a gente pode levar para todas as nossas áreas de honra. Nós honramos quando confiamos, amém? Quando eu confio, eu honro. Querone, faz isso para mim, por favor. E eu confio. Eu estou honrando. Mas se eu... Vou dar um exemplo bem simples que me veio na mente. Eu digo, Querone, faz um bolo pra gente aqui. Boleira, né, de mão cheia. Mas eu pego e encomendo um segundo bolo. Porque eu não estou confiando que ela vai dar conta. Eu não estou falando que a gente não pode se precaver em situações, em circunstâncias, em problemas. Eu estou falando que quando ela chega toda alegre com o bolo, aí eu chego e diz, não precisa mais, eu já providenciei um outro bolo. Eu achei que então não ia estar dando conta mesmo, tal, não sei o quê. Eu desonrei. Desonrei ela e desonrei ela diante de todos os outros. Então o princípio é, nós honramos quando confiamos, amém? Quando você confia, você honra. Um exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo do garotinho no avião. E está tendo uma grande turbulência no avião. E as pessoas estão com medo de morrer. E o garotinho está brincando dentro do avião. E as pessoas perguntam, você não está com medo? E ele diz, não, mas por que você não está com medo? Porque meu pai é o piloto. Eu estou tranquilo, eu confio nele. Sabe, aqueles nossos momentos de histerismo e incredulidade são momentos de desonra para com Deus. Entenda, eu não estou dizendo que nós não passamos por momentos difíceis, por momentos complicados. Que nós choramos, que nós... Enfim. Mas eu estou dizendo que quando nós não confiamos na provisão de Deus,
nós estamos desonrando a Deus. Quando nós não confiamos no cuidado de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos desesperar em algum momento, mas nós vamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, vem cá, socorre, faz alguma coisa. Eu estou aqui, sou teu filho, eu confio no teu cuidado, na tua proteção. Assim nós honramos ao Senhor. Nós honramos quando elogiamos. Amém? Quando eu elogio, eu estou honrando. Parabéns, Aslan. Parabéns, Adam, porque você tirou uma nota boa. Fiquei sabendo que é 9, 10. Eu estou sabendo já. Parabéns, Adam. Parabéns pelas notas. Parabéns porque você se saiu bem na escola. Nós honramos quando nós elogiamos. Pode acontecer algum cenário na nossa vida que nós temos 8 coisas para reclamar, mas temos 2 para elogiar. Então foca no que você pode elogiar. Isso é em tudo, isso é em todo momento, isso é em toda circunstância. Nós honramos quando nós protegemos. Quando alguém vem para denegrir, quando alguém vem para fazer o mal, quando alguém vem para machucar e você protege. Você se coloca no caminho. Você diz: não, não, assim não. Protege. Sabe, quando você não tem nada de bom para falar, pelo menos você manda aquele que está falando mal calar a boca. Alguém vem falar mal da minha esposa em algum cenário. E talvez seja verdade. Como é que eu lido com isso? Mesmo assim, eu faço a pessoa calar. Eu contorno a situação. E eu honro ela. Você está falando isso porque você não conhece as dificuldades, os problemas. E pelo que ela precisa passar para lidar com isso. Ou deixa eu dar um outro exemplo. O pastor Elton falou aqui sobre transtornos, né? Alguém tem um transtorno e vem alguém querer criticar uma mãe porque ela não consegue controlar o seu filho por um motivo ou outro. E a pessoa está criticando cheio de razão. O que você faz? Critica junto? Ou você posiciona: você não sabe, você não entende, você não compreende. Existe um cenário assim, assim, assim. Ou então manda a pessoa cuidar da vida dela e pronto. Se não tiver com muita paciência. Mas é sobre proteger, é sobre guardar. É sobre lutar e se arriscar por aqueles que nós queremos honrar. E a palavra preservar, a quarta palavra que tem a ver, é parecido. Ao invés de revelar a nudez, nós cobrimos a nudez. Lembra da história de Noé? Noé, né? Que toma uma, se embriaga, fica nu. Cã vê ele nu. Eram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã vê ele nu e vai dizer para os irmãos: olha, eu vi o pai da gente nu, bebo, encheu a cara, tá passando vergonha lá. Sem, Jafé, nem olhando, pega um pano, né? Pega alguma coisa, cobre a nudez do pai, preserva o pai, e no outro dia o pai sabe o que aconteceu. Honrar é preservar. Noé estava errado. Noé estava com nudez aparente. Mas preservar é pegar um pano e cobrir aquela nudez e dizer: eu sou um homem de honra, eu sou mulher de honra, e eu não vou comungar dessa desonra. E em quinto lugar, quem honra, ama. Amém? Eu não preciso nem falar muito sobre isso, mas é importante nós falarmos sobre amor e nós dizermos que amamos os nossos pais e as pessoas que nos cercam, porque muitas vezes as palavras ditas quebram estruturas e barreiras malignas. Amém? Falando sobre honra, honrar a Deus e honrar a nossos pais. E aqui devemos honrar mais as nossas esposas, né, Felipe? Honrar a Queroine, honrar a Natália. Tem alguns versículos aqui pra gente. Colossenses 3,19. Maridos, fala a Deus, né? Agora, fala a Deus. Maridos, que cada um de vocês
ame a sua esposa e não a trate com amargura. Se Paulo falou para a gente não tratar com amargura, é porque vão haver contextos que a gente vai se achar cheio de razão de tratar com amargura. Porque elas, de alguma maneira, nos amarguraram. E nós estamos cheios de razões para repelir com a amargura. Mas Paulo diz, não trate com amargura. Engole o choro. Resolve esse problema. Vira homem. Resolve isso. Se resolve em Deus. E para de dar desculpas. E não trate com amargura. Porque as minhas desculpas, as suas desculpas, não serão aceitas diante do mandamento do Senhor. Amém? Mas foi porque você não teve vergonha na cara e não engoliu o choro e resolveu continuar cheio de razão, quando na verdade você deveria se posicionar, resolver-se dentro de você e diante do Senhor e passar por cima dessa amargura. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Aleluia, glória a Deus. Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Esse é o modelo, esse é o padrão, como Cristo amou a igreja. E a igreja, ela falha com Cristo. Ela fere Cristo. A igreja crucifica a Jesus. Mas Jesus a amou até o fim. Amém? Se entregando por ela. O nosso amor foi chamado por Deus para ser um amor de entrega, de sacrifício, de renúncia. E assim, não tem como querer dizer um igualitarismo agora aqui. Não, mas a mulher também tem que se entregar. Não, no princípio de entrega é do homem para com a mulher. A mulher tem que honrar, tem que respeitar, tem que se submeter, uma série de coisas que nós não vamos tratar com mais profundidade hoje, mas um homem precisa entender. Adam precisa entender, Aslan precisa entender, Felipe, Adiaxon. Deus nos mandou a dar a vida pelas mulheres da nossa vida. Deus nos mandou a se sacrificar por elas. Porque esse é o princípio, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Simbora. Como é que a gente pode honrar nossas esposas? Tem uma frase aqui bem bacana. Cortando o nosso cordão umbilical com a nossa mãe. E sabendo que agora a nossa esposa é a rainha do nosso lar. Simples assim. O trono mudou. O trono mudou de governo. A coroa mudou de pessoa. Ela continua sendo importante, mas não é mais a rainha. Efésios 5:31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Um dia, a rainha de Adão não será mais Queroene, mas será a esposa de Adão. Hebreus 13:4. Como podemos honrar nossas esposas? Não traindo a nossa esposa. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Que o nosso leito seja digno de honra, que nós sejamos homens fiéis, e não somente fiéis no que tange a não cometer o ato propriamente dito do adultério, mas fazendo o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Então não é só não cometer adultério, mas é não olhar com intenção impura. E se der vontade de olhar, a sequência do texto vai dizer o que fazer. Se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. O que Jesus está querendo ensinar para nós é bem simples.
olha, se ficar com o olho aberto, vai fazer tu pecar nesse lugar, arranca o olho e vai e joga fora, porque é melhor do que para o inferno. E vai para o inferno não, né? Ou arranca, ou vai para o inferno. É isso, né? É isso. Ou arranca o olho, ou vai para o inferno com o olho. Mas de maneira interpretativa, correta, seria bem simples. Fecha o olho. Fica sem olho por um tempo. É melhor do que olhar e pecar. Se a mão te faz pecar, sequência do texto. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, versículo 30. Corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém? Se a minha mão está fazendo eu pecar, é claro que eu não vou pegar o machado e cortá-la literalmente, mas é bem simples. Se a mão me faz pecar, eu retenho a mão. Se esse ambiente me faz pecar, eu evito esse ambiente. Se essa pessoa me faz pecar, eu evito essa pessoa. Se este cenário me faz pecar, eu evito esse cenário. Porque é melhor ir para o céu com a mão só, com o olho só, do que para o inferno com as duas mãos e com os dois olhos, com as duas pernas. Amém? Que o Senhor nos ajude. Façam isso para que as orações de vocês não sejam impedidas. Amém? Se nós, Felipe, Adam, quando casar um dia, Aslan, não honrarmos as nossas esposas, as nossas orações, elas não passam do teto. Deus não vai escutar a nossa oração. E as nossas desculpas não serão aceitas. O texto diz, 1 de Pedro 3,7. Maridos, se vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser co-herdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Se nós agirmos dessa maneira, as nossas orações não serão interrompidas. Amém? Então, que nós possamos tratar com honra as mulheres das nossas vidas. E que vocês, mulheres, possam entender esse princípio de honra e honrar a todos que cercam vocês também, de maneira que a honra seja como como é que eu posso dizer, um adorno na vida de vocês. E eu coloquei aqui mais um tópico, e eu não vou gastar tempo com esse tópico, em outro momento a gente trabalha ele, que é sobre honrar as autoridades que foram constituídas. Eu quero pular todo esse tópico e eu quero falar sobre honrar aqueles que nos foram confiados. E é nesse momento que eu falo que honra não é algo que deve ser cobrado. Não se chega para outra pessoa e diz: você tem de me honrar. Honra é algo a ser ofertado. Não cobramos honra, ofertamos honra. E o grande princípio de honra aqui está lá em João capítulo 13. Eu quero que você abra comigo esse texto. Nós vamos encerrar essa palavra com esse princípio. Eu não quero que nós pensemos que eu estou aqui nessa noite tentando falar sobre honra porque eu estou precisando ou necessitando, sentindo que preciso ser honrado. Não é esse o princípio. Eu estou entendendo que eu preciso aprender a honrar vocês. Eu estou entendendo que inevitavelmente, na medida que eu entregar a honra devida, essa honra volta para mim numa medida muito maior. E foi o que aconteceu com Jesus. Repito, cobrar honra é o caminho errado, mas entregar honra é o caminho devido. João capítulo 13, versículo 1, e a gente vai encerrar com esse texto e falar mais algumas coisas. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Vocês podem dizer para mim? Amou-os até o fim. Percebam a ordem das coisas, não é sobre os discípulos terem amado Jesus até o fim. Não é sobre os discípulos de hoje ter que amar os seus pastores até o fim. Não é sobre as pessoas terem que honrar os seus apóstolos até o fim. Não é sobre enlouquecidamente aquele que tem uma patente que é, sei lá, um militar de patente alta, ou um médico, ou um doutor, que chega para você e diz: você precisa me chamar pela minha patente, porque você precisa me respeitar, me honrar, porque eu sou doutor, porque eu sou tenente, porque eu sou capitão, porque eu sou pastor, porque eu sou pai apóstolo, apostila, sei lá o que. Não é sobre isso, mas é sobre nós entendermos que aqueles que Deus colocou em um lugar de liderança, em um lugar de honra, esses foram que foram chamados por Deus para entregar toda a honra àqueles que são seus liderados, ou àqueles que lhes foram confiados. O princípio está aqui nos ensinando que Jesus, o líder, o mestre, aquele que está acima de todos, amou a todos até o fim. Então é o líder que precisa honrar e amar, e todo o resto vai acontecer naturalmente. O versículo de número 4, João 13. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. É sobre colocar uma toalha nos ombros, pegar uma bacia de água e lavar os pés dos seus discípulos. O princípio da honra vem do mestre, honrando os seus discípulos e lavando os pés deles. Mas hoje em dia nós ouvimos sobre honra, onde as pessoas precisam honrar os seus líderes, onde as pessoas precisam honrar os seus mestres, onde as pessoas precisam honrar os seus apóstolos, quando nem mesmo esses aprenderam a honrar as suas ovelhas. Jesus é o pastor supremo das ovelhas, que honrou cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, pegando uma toalha, colocando nos ombros, pegando uma bacia cheia de água, e indo até eles, lavando os seus pés, e lhes ensinando uma grande lição de honra. Versículo 5. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingida. Jesus nos deixou a lição. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite a ser uma igreja chamada Tov. Uma igreja de bondade. E não a igreja que se envenenou com a toxicidade da fama, do poder, do narcisismo. Que o Senhor nos imunize, estou falando de cada um de nós, do nosso coração, contra todo narcisismo interior, quando precisamos ser honrados e reverenciados por tudo e por todos. E quando isso não acontece, parece que o mundo caiu sobre a gente. E nós dizemos: esse lugar não tem honra, essas pessoas não têm honra, essas pessoas não me respeitam, essas pessoas não reconhecem o meu esforço, essas pessoas não reconhecem a minha patente. Que patente? Aí nessa parte, eu vou dizer como diz o pastor Marcelo: quem é tu? Não sabes que somos como o cocô do cavalo do bandido? E não podemos cobrar honra de ninguém. Somos como Mefibosete, um aleijado que foi deixado para trás, cujo rei escolheu ser favorável e nos trouxe à mesa para sentar à mesa com ele. E temos que dizer como Mefibosete: quem sou eu na casa do meu pai? Sou só um cachorro esquecido. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos parar de estar cobrando honra, parar de estar cobrando
10 mil reais por pregações, parar de estar cobrando 50 mil reais por isso, por aquilo outro, porque entendemos que somos apenas servos do Deus vivo. E como servos do Deus vivo, como ministros do Deus Altíssimo, nos é imposta a obrigação de honrar o povo de Deus com o melhor da nossa vida. Eu não sei se eu estou muito, sei lá, antiquado, quadrado. Mas há um tempo atrás, discipulado, acompanhamento, pastoreamento, cobertura, se fazia de graça, porque dai de graça o que de graça recebeste. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente precisa na igreja, tem uma mentoria cobrando 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. E sei lá, não me parece o princípio, não me parece a forma que Jesus fazia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a entender onde temos errado. Eu quero terminar de ler esse texto para a gente encerrar essa palavra nessa noite. Versículo de número 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Eu lavo os pés de vocês quando eu falo algo de Deus na vida de vocês. E eu me permito ter os meus pés lavados quando eu me permito ser corrigido, ser instruído, ser ensinado e ser cobrado. Nós lavamos os pés uns dos outros quando nos submetemos uns aos outros. Eu permito que vocês lavem os meus pés quando eu presto conta para vocês da minha vida, do que eu faço na faculdade, do que eu faço nas viagens. Um testemunho que eu ouvi esses dias, ouvindo um podcast sobre o livro, uma igreja chamada Tove. Ele fala sobre uma cultura de igreja onde a toxicidade? Onde o ambiente é propício para exaltar o narcisista e abafar toda qualquer situação, essas situações ruins. E há um ambiente onde há transparência e há espaço para tratar das coisas. Seguinte situação aconteceu. Uma pessoa chegou para o pastor e corrigiu o pastor da igreja. E disse: pastor, não é bom como o senhor conversa com fulana. Eu acho que não é correto o senhor conversa com fulana nas redes sociais assim, assado. E eu acho que isso não é saudável. Esse pastor pegou o seu Instagram, não sei se era Instagram na época que isso foi colocado em questão, colocou diante dos outros pastores da igreja, do presbitério e dos outros irmãos que compõem a liderança, e disse: vocês fiquem à vontade para examinar e analisar se há alguma coisa improcedente. E se houver, eu estou à disposição de vocês. E os outros pastores analisaram e viram que não havia nada de mal. Havia maldade no coração da pessoa que estava condenando aquela conversa. Mas em outros ambientes narcisistas, o pastor vai dizer: você está insinuando o quê? Você está me desonrando. Eu sou o líder desse lugar. Deus me colocou aqui. Eu sou ungido de Deus e você está vindo contra o ungido de Deus. Quem é você? Você está como os de Datã e de Abirão. Só falta dizer: a terra vai se abrir e vai lhe devorar. Seu enviado do capeta. E a gente vive em ambientes tóxicos. Eu queria uma palavra pior. Mas ambientes deturpados, manipuladores, onde não há espaço
para questionamento, porque o narcisista, ele é inquestionável e ele precisa ser reverenciado e cultuado. O culto que parece ser a Deus, na verdade, é para o narcisista. Ele está ali para isso. Ele construiu tudo para isso. Ele entregou tudo para isso. E ele nunca vai aceitar ser corrigido. Que o Senhor nos ajude, amém? A ter esse ambiente, a ter essa clareza, a ter essa transparência, onde nós lavamos os pés uns dos outros. E o versículo 15, para a gente ler e encerrar, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. 16, em verdade lhes digo, que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que nós entendamos que Deus nos chamou para honrar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos funcionários, os nossos liderados. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Deus. Obrigado por Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre honra nessa noite. Não como uma cegueira, ou como uma lealdade cega de honra aos homens, mas com o entendimento bíblico de honra, sim, aqueles que o Senhor nos confiou. Nos ensina a honrar uns aos outros, sabendo que aqueles que mais receberam do Senhor posições de liderança são aqueles que mais serão cobrados, não para ser honrados, mas para honrar. Nos ensina uma honra que vem de cima para baixo, que vem do cabeça para cada membro. Nos ensina a honrar o nosso lar, a nossa família, os nossos funcionários, as nossas ovelhas, a honrar as pessoas que nos cercam. Nos ensina a tratar com honra, porque dessa forma o Senhor tratou. Que cada um de nós possamos ser homens e mulheres de honra. Não homens e mulheres lagartixas, que apoiam atrocidades, mau-caratismos, narcisismos, manipulações, mas homens e mulheres que entenderam que precisam honrar primeiramente a Deus e a todos que cercam, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este culto nessa noite e te glorificamos em nome de Jesus. Amém.